a este Deus Todo-Poderoso, que nos amou de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. E se Ele se preocupou com a alma de todos, assim também nós. Por isso que o mandamento é: nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Então vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família. Estenda a sua mão em direção ao Senhor nessa hora. Comece a apresentar ao Senhor o seu lar, a sua casa, a sua família, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vai falando com Deus nesta hora, em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Deus, é no nome de Jesus que nós apresentamos a nossa casa, a nossa família nas mãos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, nesta hora, Pai, entrar com providência, entrar com provisão, entrar, meu Deus, com cura, com libertação. Ó Deus, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada ente, meu Pai, apresentado nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, como o Senhor, ó Pai, enviou um anjo, meu Pai, até onde estava preso o apóstolo Pedro, quando a igreja estava em oração pela vida do teu servo. Eu te peço nessa noite, meu Deus e meu Pai, ó Deus, alcança, meu Deus, cada família nesta hora, cada ente querido, ó Pai. Envia, meu Pai, dos altos céus uma comitiva de anjos, meu Pai, que vão guerrear, que vão degladiar, que vão batalhar, meu Deus, por essas vidas nesta hora. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo e na autoridade do nome de Jesus Cristo, debaixo do sangue do Cordeiro Eterno, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós damos uma ordem, meu Deus, que todo mal saia dessa casa, saia desta família. Nós damos uma ordem que todo espírito da morte, todo espírito de vício, todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, ó Pai, tudo aquilo, meu Pai, que tenta aprisionar essa pessoa, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós amarramos, nós repreendemos toda a ação contrária, meu Deus, toda obra oculta, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, meu Deus, começa a quebrar nessa hora, começa a desfazer nessa hora, meu Pai, que essa pessoa seja livre, que ela seja liberta, que ela seja curada, que ela seja restaurada, que ela seja salva, meu Pai, nessa noite. Ó Pai, que a mão do Senhor, ó Pai, alcance, meu Pai, essa pessoa onde quer que ela esteja, e no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de livrar ela de todo acidente, de todo ataque noturno, meu Pai. Liberta essa pessoa, cura ela, meu Pai, arranca da alma dela todo o trauma do passado, meu Deus, toda decepção, toda angústia, toda aflição, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toda opressão, toda depressão, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que essa pessoa seja livre, seja curada, seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus. E você diz amém, e diga: meu Deus, diga: meu Deus e meu Pai, eu creio no poder da oração, eu creio no poder do sangue de Jesus. Diga: eu creio no poder, na autoridade do nome de Jesus. E é neste nome, no nome de Jesus, eu ordeno que todo mal contra a minha casa, contra a minha família, em nome de Jesus, joga a mão para trás e diga: sai, sai, sai e sai, em nome de Jesus.
Jesus, e você diz amém, e aplaude e glorifica esse Deus que é tão poderoso. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Pegue na sua mão sua Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo número 14. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco ia no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas reparando ou sentindo o vento, a força do vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, ou começando a afundar em algumas traduções, clamou, gritou, dizendo: Senhor, salva-me, ou socorre-me, também em algumas traduções. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, mas se assenta dando glória a Deus, um aleluia, aplaudindo, glorificando esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Deus de poder, Deus de graça, Deus santo. Ó Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor, ó Deus, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que
curam. Só o Senhor tem palavras que restauram. Então fale conosco em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós nos deparamos aqui com o texto da palavra de Deus. E se eu não me falha a memória, né? Na quarta-feira passada, na repassada, sem ser essa, agora na outra, o pastor Paulo esteve pregando aqui, ele pregou a seca até dos primeiros versículos desse texto que acabamos de ler. E esse texto em si, ele fala de algo que só Deus pode fazer. Só Deus. Milagre. O meu Deus, só Ele pode fazer milagre. E milagre é aquilo que não se explica. Milagre é aquilo que se crê, se vive e se toma posse. Milagre é aquilo que vai além da compreensão humana. Milagre é aquilo que vai além da medicina. Milagre é aquilo que vai além da ciência terrena. É isso que o nosso Deus pode fazer. E nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala que Jesus, ele andou sobre as águas. Aí alguém vai dizer, claro, ele era o próprio Deus aqui na terra, por isso ele andou sobre as águas. Pois é, mas Pedro também andou sobre as águas. Pedro também vivenciou o milagre de Deus. Porque Pedro, outrora, é por isso que a gente fala que nós temos que estar atentos à voz de Deus. Certa feita, Jesus, ele disse para os discípulos que se eles crerem nele, se eles acreditarem nele, eles farão não só as obras que ele faz, mas ainda maiores. Ainda maiores. A Bíblia diz então que Pedro, ele andou sobre as águas também. Ele também viveu esse milagre. E o apóstolo João, ele escreve no Evangelho de João que se fosse para escrever todos os milagres que Jesus realizou sobre essa terra, o mundo não caberia de tantos livros que seriam escritos. Então aqui na Bíblia está relacionado os milagres, os mais importantes, eu posso colocar assim, porque foram milagres que todos eles, não que os outros não tiveram, mas principalmente esses, transmitiram algumas lições, alguns aprendizados para a nossa fé, para a nossa caminhada com Deus sobre a face dessa terra. E este foi um desses. A Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou sobre as águas. Resumindo, milagres que Jesus fez, como ele mesmo disse, se nós cremos, e ele mesmo diz que tudo é possível aquele que crê, nós também poderemos viver e praticar essas obras de milagres. A Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então diga comigo, milagre é só para quem crê. A Bíblia vai nos falar de 3 homens. Quantos? 3 homens. O apóstolo Paulo,
ele mesmo fala acerca desses homens. Em uma de suas cartas ele fala de dois, ele fala do homem natural e ele fala do homem espiritual. E na carta dos Gálatas ele fala do outro homem, que é o homem carnal, aquele que vive nas obras da carne. Então são três homens: o natural, repita comigo, o natural, o espiritual e o carnal. Então é preciso nós entendermos esses três tipos de homens que a Bíblia fala. Quando eu falo homem, estou falando do gênero, tanto homem quanto mulher. Não está especificando somente ao homem, gênero homem, mas ambos, homem e mulher. O primeiro homem é o homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que não vive na naturalidade, que não compreende, como a Bíblia fala, que ele não compreende as coisas espirituais. Ele não compreende. Para ele tudo é natural. Se uma pessoa foi para o hospital, numa situação grave, a pessoa então ela sai do hospital, para ela, os médicos fizeram um bom trabalho, a pessoa foi curada. É uma pessoa natural. É uma pessoa que não crê em milagre. É uma pessoa que acha que tem coisas tinha que acontecer. É o destino. Tem uma coisa: destino não existe, meu irmão. Não porque era para a pessoa nascer assim, não. É porque a pessoa tinha que. Não, meu irmão, não existe isso. Se nós podemos falar que existe um destino, nós mesmos é que traçamos nossos destinos, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Vou te dar um exemplo claro. Esse ônibus aqui, ele sai daqui e vai para qual bairro? Então ele sai daqui e vai para o Renascença. Eu vou lá para o bairro Serra, então eu vou pegar esse ônibus. Eu vou chegar no Renascença? Eu vou chegar no Serra? Não, eu vou para o Renascença. Por quê? Porque eu escolhi pegar o ônibus que vai para o Renascença, mas eu queria ir para a Serra. Então tem pessoas que querem ter um futuro abençoado, querem ter um destino abençoado, se eu posso colocar assim, mas querem tomar uma direção errada, uma direção contrária. Se nós queremos ser abençoados, a nossa escolha tem que ser em andar conforme a palavra de Deus. O próprio Deus vai dizer lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, todas essas bênçãos vos alcançarão. Então, se eu quero ser abençoado, se eu quero ter um destino abençoado, o que vai me conduzir a esse destino abençoado, é a palavra de Deus. E aí, pastor, e se eu não escolher? Ele mesmo disse: tudo bem, mas se você decidir não guardar os meus mandamentos, não obedecer a minha palavra, todas as maldições virão sobre ti. Pronto. Então quem decide o seu destino, quem decide o seu futuro é você. Somos nós, com as nossas escolhas. Se eu decido seguir um caminho errado, vou ter problema. Se eu decido escolher um caminho segundo o meu achismo, segundo o que eu penso que eu quero, vai dar problema. Mas quando eu decido fazer o que é certo, segundo a palavra de Deus, o próprio Deus diz que tudo vai prosperar. Ele disse: a palavra que sai da boca dele é como a água que rega a terra, que cumpre o seu propósito, rega a terra, faz com que a terra produza. Ele disse: assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, sem antes fazer prosperar, sem antes fazer
fazer dar certo aquilo a qual ela foi designada, mas ela vai dar certo na vida daquele que crê. Então isso aí é o que? Escolha. Então o homem natural, para ele não crê em coisas espirituais. Tem uns que até falam que nem crê em Deus. Deus não existe, que como diz, é o chamado ateu, mas para mim isso é à toa. Uma pessoa que fala com Deus, isso não é ateu, é à toa. E na verdade não existe o ateu. É apenas um título local. Porque tem um dia que eu fui conversar com um ateu, eu não creio em Deus, e não creio em nada. Você não crê em nada? Então você não confia nessa moça que está do seu lado, não. Você não confia em nada. Então você não confia no que ela te fala. Então ela já deu um nó na cabeça. Então você crê em alguma coisa. Você pode não acreditar em Deus, mas em alguma coisa você crê. Aí tudo bem. Então o natural é assim. O homem espiritual, Paulo fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Então o espiritual, o natural, não crê em milagre, não crê em Deus, não crê, até fala que crê em Deus, mas a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, então não crê em nada. Não, mas eu creio, quem crê, então quem crê, fala que a fé sem obra é morta. Então se eu falo que creio, não existe isso. Não existe fé sem obra. Tem que ter atitude. Então o homem natural não compreende as coisas espirituais. O homem espiritual, ele compreende, ele discerne as coisas espirituais. E o homem carnal, esse é o que dá mais trabalho para Deus. É o que dá mais trabalho. O homem carnal é aquele que conhece, já tem até experiência com Deus, mas decide fazer tudo errado. Decide seguir pelo seu próprio caminho. É aquele que já teve encontro com a palavra. É aquele que até começou a ter uma mudança, começou a caminhar de acordo com a palavra, mas de repente ele se desviou do caminho. E ele, como o filho pródigo, ele saiu da presença do Pai, saiu da casa de Deus. Esse é o carnal. Que Deus abençoe, que ele faça como o filho pródigo, dê tempo de cair em si e retornar para a casa de Deus. Porque muitos, infelizmente, largaram a presença de Deus e não deu nem tempo de voltar. O diabo ceifou a vida deles no meio do caminho. Quando viu que eles estavam pensando em voltar, mas não decidiram. Então, meu irmão, o recado de Deus é esse: não podemos brincar com a fé. O homem carnal, ele brinca com a fé. Aí a Bíblia diz que Pedro, então, Pedro viveu o milagre. E nós, que somos homens espirituais, nós cremos em milagres. Nós cremos no impossível, porque nós servimos o Deus do impossível. Então, resumindo, um grande milagre aconteceu. E grandes milagres podem acontecer nos dias atuais, porque o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então quem mudou? Foi o homem. Foi o homem. Porque o pacote está aqui. A direção para andar, para viver os milagres, está aqui. A Bíblia diz que eles estavam fazendo a obra de Deus. E eles vendo Jesus, discípulos de Jesus, operar milagres. Vendo Jesus operar milagres. Só que aqui eu aprendo uma coisa. Eles viram Jesus fazendo milagre em terra firme. Viram milagres acontecendo em terra firme. Mas quando viram algo que não viram em terra firme, eles se espantaram. Foi o texto de Deus. O certo é que o milagre
aconteceu. E como nós podemos viver os milagres de Deus sobre a face dessa terra. Primeira coisa, meu irmão, nós temos que entender. Quando a gente entende o mundo espiritual, as coisas espirituais, a primeira coisa nós temos que entender que nós já somos um milagre de Deus. Para estar aqui é um milagre de Deus, irmão. Para nós estarmos aqui hoje, vivo, é um milagre de Deus. Para aqueles que estão ouvindo e não creem ainda, estar vivo hoje é um milagre de Deus. É uma oportunidade para continuar vivendo os milagres de Deus. O certo é que houve um milagre. E nós queremos ver mais milagres. Como eu já disse, Deus não mudou. Mas o ser humano tem mudado. E como eu faço então, pastor, para viver os milagres de Deus? Primeira coisa que aconteceu nesse texto, para que esse milagre acontecesse, não apenas isso, mas outros milagres. A Bíblia diz claramente, verso de número 22, nós lemos: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco. Então eles estavam debaixo de uma ordem, receberam uma palavra de ordem: entra no barco. Obedeceram. Você não vê ninguém pensando, Senhor, mas aquele dia o Senhor entrou. No dia que teve aquela tempestade, o Senhor estava com nós no barco. Agora você vai mandar. Jesus falou: entra no barco. Então a primeira coisa não é questionar a ordem de Deus. É não questionar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que querem viver um milagre, mas estão sempre questionando a palavra de Deus. Estão sempre questionando os desígnios de Deus. E querem viver milagres. E querem ver Deus operar. Segundo, a Bíblia diz que ele ordenou os que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado da margem, enquanto despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte para orar à parte. Orar à parte. E o texto continua dizendo: e chegada a tarde, lá estava ele só. Então Jesus foi orar o quê? À parte, sozinho. Porque entenda uma coisa, tem orações minhas e suas. Por alguns milagres que nós queremos, tem que ser só eu e você. Com Deus. É só você e Deus. É só nós e Deus. Tem oração que é só você e Deus, é só eu e Deus. Por quê? Porque tem pessoas que quando você orar a Deus pedindo um milagre e tal, tem gente que não vai acreditar. E muitas vezes vai querer te desanimar. Então por isso que Jesus foi orar à parte. Foi orar à parte. Porque tem orações minhas e suas que é um particular meu e seu com Deus. Então tem hora que você tem que ter um particular seu com Deus, meu irmão. É um momento particular. E para ter alguns milagres na nossa vida acontecer, tem que ser esse momento particular. Porque nem todo mundo compartilha a mesma fé que você. Nem todo mundo vai crer como você crê. Tem pessoas que você falar para ela que Deus vai curar fulano de tal coisa, ele não vai acreditar. É aquilo que eu disse, muitas vezes vai querer entulhar os poços, vai querer trampar, entupir os seus sonhos, vai querer te desanimar. Então tem orações que nós temos que fazer no particular com Deus. No particular. No particular e no particular até com pessoas que vão te ajudar, que vão crer com você, que vão te ajudar também nessa oração. Então tem orações que tem que ser à parte. Teve vezes que Jesus foi para o monte, ele pegou Pedro, Tiago e João. E os outros? Não, só esses três. Porque esses três já estão começando a entender o propósito de Deus.
Estão começando a entender que Deus faz milagres. Ele levava o primeiro, Pedro. Quem foi que andou sobre as águas? Quem? Pedro. Então, Jesus levava isso para fazer oração à parte. Então entenda uma coisa: como você tem esse seu particular com Deus, e também com pessoas que vão orar junto com você por esse milagre, que vão acreditar com você, que vão sonhar com você por esse milagre, que muitas vezes, se você contar para alguém, eles vão achar que você está ficando doido, achar que você está biruta, achar que você está com problema de cabeça, vão achar que você está louco. Mas a Bíblia diz que a pregação do Evangelho para o mundo é loucura. Para alguns do mundo é loucura, milagre. Mas a Bíblia diz que para nós que cremos nessa palavra é o poder de Deus. Essa palavra é poder de Deus. Então nós temos que crer. Então nós temos que o quê? Ter um momento a sós com Deus. Um momento à parte com Deus. Um momento à parte com pessoas que vão acreditar naquilo que nós cremos, em milagres. A vez que estava ele só. E entenda uma coisa: só existe resposta se tiver fé e oração e obediência. Olha o que a Bíblia vai dizer. Estava ele só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Uma coisa nós temos que aprender, meu irmão: se nós queremos ver milagres, não espere estar tudo ao nosso favor. Sempre vai ter algo contrário para tentar nos impedir de chegar lá. A Bíblia diz que o vento era contrário. Então vem situações contrárias. Mas se nós estivermos firmes na rocha, firmes em Cristo, firmes no propósito da oração, na obediência, na ordem de Deus, nós vamos chegar lá. Nós vamos viver o milagre de Deus. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente, que veio a tempestade, veio os ventos e deram contra aquela casa, porém ela permaneceu de pé, porque estava sobre a rocha. Então é necessário entender que nem tudo são flores. Para receber o milagre, não é de mão beijada. Tem gente que acha que receber o milagre é vir na igreja, assentar aqui, ouvir a palavra e pronto, o milagre tem que acontecer. Não é assim não. Eu escuto a palavra, eu ouço a palavra, mas eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho que caminhar na palavra. E a palavra é o quê? É obedecer a ordem do Senhor, é guardar a palavra, é ter uma vida de oração e entender que haverá tempestade, mas aquele que está conosco nesta caminhada não nos desampara, não nos decepciona, porque Ele é o Deus de milagres. Se você crê, aplaude e glorifique o nome dele nessa noite. Aí a Bíblia diz então que o vento era contrário. Aí de madrugada, lá vem Jesus. Pastor, como é que o senhor sabe que estava de madrugada? Porque estava tudo escuro. E quando a gente ouvia aquelas histórias de fantasma, cuidado, senão de noite o fantasma vem te pegar. Não era esse? Era só história de noite. Porque na mente o fantasma só aparece de noite. E Jesus de madrugada, tudo escuro, está aqueles homens lá no barco. E o vento soprando e pronto. Aí, porque, imagina, por que Jesus não veio com a gente? Por quê? Aí de repente, só os passos na água.
alguém já olha e já começa a pensar: minha mãe estava certa, é o fantasma lá, e começaram a gritar. Vocês começaram a gritar: é o fantasma! E começaram a desesperar, meu irmão. Eu não estava lá no bar, mas vai que alguma até mijou nas calças, tanto medo. Eu não estava lá. O texto não diz, né? Não vou acrescentar, mas também não vou duvidar, não. Porque o trem está estreito. E eles desesperaram: é um fantasma, e agora? Aí bastou Jesus: opa! Não tema, tem bom ânimo, sou eu. A palavra de Jesus. Ele diz uma coisa que eles nunca viram: vou ter bom ânimo. Bom ânimo? Não ter medo? Vendo uma coisa que eu nunca vi. É por isso, irmão, que quem não está acostumado a ver coisas sobrenaturais fica espantado. O homem natural, natural, quando ele vê milagre, ele fica espantado. Eu nunca vi isso. Isso é a palavra de Deus, irmão, se cumprindo. Então tudo que acontece para o homem espiritual, nada é novidade. Está tudo escrito aqui. Nem tragédia, nem maremoto, nem guerra, nem nada. Não fica espantado. Está tudo escrito aqui. E muito menos milagre. Está tudo escrito aqui. Mas eles nunca tinham visto aquilo. Desesperaram. É um fantasma, aquilo que eu já disse. Já foi lá, o pensamento já foi lá nas histórias que eles ouviam. Olha, cuidado com o fantasma, tem fantasma nessa casa, a casa é mal assombrada, de noite o fantasma aparece, e aí aquilo ficou na mente deles. Então que Jesus vem quebrar esse paradigma. Não existe fantasma, não existe demônio. Quem está vendo, é demônio, está vendo. Não, é o anjo bom, o anjo bom, é demônio, é demônio. Não é o espírito, é demônio, irmão. Não é o espírito, é demônio. Morreu, não tem como vir aqui. A fala que morreu, não tem como vir essa terra mais. Morreu, é demônio. Eu sonhei com fulano. É demônio que estava no seu sonho, irmão. Não tem negócio de sonho. É demônio. Não tem como. Esse negócio de fantasma, é demônio. Aí a Bíblia diz então que esse cara assustaram: opa, não temas, demônio sou eu. Aí Pedro, o que eu disse? Pedro, quem? Pedro. Olha o que ele falou. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. O que nós aprendemos aqui? Ele desejou ter uma experiência sobrenatural. Ele desejou viver o milagre de Deus. Então nós temos que desejar também. Eu creio, mas não desejo. Então, porque tem gente que crê que pode acontecer na vida do fulano, mas na dele ele não crê. Então, aí fica difícil, né? Se pode acontecer lá, pode acontecer aqui. Se pode acontecer, se acontecer na família do fulano, vai acontecer na sua também. Nós não podemos limitar Deus. Para Deus não existe a palavra impossível. Nós temos é que crer, mas nós temos que desejar também. Então, o Senhor, tudo bem, então manda ter sobre as águas. Manda! Olha o que a Bíblia diz. Verso número 29. E ele disse, ou seja, Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga: é preciso ter coragem. Milagre não é para covarde, é para corajoso. Pedro teve coragem de descer do barco. Será que se a gente tivesse lá, a gente ia ter essa coragem? Nos dias de hoje? Será? Porque às vezes tem coisas que Deus pede para alguém fazer. Ele quer um milagre, Deus diz: faça isso. A pessoa diz:
vezes. Será que isso não é coisa da cabeça do pastor? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que é dessa forma? Será que eles não mudaram nada? Não, é o que está escrito. Fé e coragem. A Bíblia diz que Gideão, com um exército de 300 homens, ele destruiu um exército de multidões. Um exército que a Bíblia diz que vinha como nuvem de gafanhotos. Deus chama ele e fala: mas Senhor, mas como que eu vou destruir? Como é que eu vou destruir os medianitas, sendo que eu sou pequeno, a minha família é mais pobre e não sei o que? Deus falou: mas eu sou contigo, vai nessa tua, porque eu sou contigo. Aí a Bíblia diz então que Deus chama Gideão e fala: reúne um povo, homens para ir com você. A Bíblia diz que ele foi atrás. 32 mil homens se juntaram a ele. 32 mil. Aí Deus chama: não, peraí, tem muita gente aí. Vai nesse monte de gente. Se eles vencerem, vão falar: nós vencemos pela força do nosso braço. Aí Deus falou: vamos ver quem é quem agora. Gideão, sim, Senhor, avisa para esse povo aí: quem for medroso e covarde, pode ir embora. A Bíblia diz que 22 mil foram embora. 22 mil foram embora. E ficaram 10 mil. Aí Deus falou: ainda tem muita gente. Manda esses homens ir lá para o rio. Fez um teste com eles. Aqueles que tomaram água como se fosse um cão que bebe água e vigia. Aqueles que bebem água vigiando, esse põe a parte. E deu 300. Com 300 homens derrotou um grande exército. Isso é milagre. Mas a primeira leva foi tudo de covarde. Deus não conta com covarde. É aqui que eu disse. Porque vem muita coisa contrária. Vem muita situação que a pessoa, para tentar fazer a pessoa parar. Aí a pessoa acaba ficando o quê? Com medo. Então não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia diz então que Pedro então ele desce do barco. Ele teve uma atitude de coragem. Ele tem coragem. Mas a coragem tem que ser contínua. Tem que ser em tudo. Porque olha o que o texto vai dizer. Verso número 30. Diz assim. Vou ler o 29. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo ou reparando a força do vento, teve medo. Então, ter coragem para descer do barco foi fácil. E para continuar caminhando, tem que ter coragem também. Por quê? Porque olha o que a Bíblia vai dizer. E reparando na força do vento, teve medo. Começou a afundar. Olha o perigo do medo. Faz a pessoa afundar. Tem muita gente que está afundando na fé porque está com medo de obedecer a palavra de Deus. É o exemplo que eu dei mais cedo na escola. A pessoa começa muito bem, mas quando a palavra começa, porque quem chamou ele não foi o Zé da esquina, quem deu ordem para ele ia vir, não foi o fulano, não, foi um amigo, foi Jesus, foi o próprio Deus falando: vem! Ele saiu do barco, mas tem que continuar, mano. Caminhar pela palavra, vem. É bom demais. Mas e pela palavra? Esforça-te. Tem bom ânimo. Renuncia. Larga isso. Larga aquilo.
por amor ao Evangelho, aí é que é o X da questão. Aí é onde a pessoa começa a afundar. A Bíblia diz que ele reparou na força do vento. Ou seja, ele voltou lá atrás, porque lá atrás o texto já disse que o vento era contrário. É a pessoa que olha para trás. Aí ele começou a andar, tirou o olho de Jesus, acabou. O problema está aí. Tirou o olho de Jesus, começa a afundar. A ordem era continuar caminhando em cima da palavra de Jesus. Vem. Se Jesus falou vem, você vai chegar até lá. Ah, mas tu vento, não quero saber se o vento é contrário. A palavra de Jesus te garante a vitória. Diga essa palavra, diga a palavra do meu Deus me garante o milagre. Se você crê, então não fique em silêncio, aplauda e glorifique esse Deus que é todo poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Aí a Bíblia diz que quando ele estava olhando para Jesus, ele continuou vivendo milagre. Então se a gente quer viver milagre e continuar vivendo, porque milagre eu creio que todo mundo aqui tem para contar, nós temos que continuar caminhando sobre a palavra de Jesus, sobre a ordem de Pedro, vem. Você não queria experiência, Pedro? Então vem. É aqui que eu disse, tem que ter coragem para descer do barco, mas também tem que ter coragem para continuar caminhando em cima da palavra de Jesus. É aí que está o X da questão. A pessoa entra no barco da fé, ela quer viver uma experiência, ela consegue sair do barco mediante aquela palavra. Jesus falou comigo, eu vou ir. Mas na hora que começa as contrariedades, aí a pessoa vai e tira os olhos de Jesus. Ela começa a dizer, mas quando eu não caminhava na igreja, lá no mundo, eu não tinha esse monte de tempestade, eu não tinha esse monte de luta, eu não tinha esse monte de prova. É claro, você estava fazendo a vontade do diabo, irmão. Você acha que o diabo vai jogar contra o time dele? Jesus falou que a casa dividida não subsiste. Como é que Satanás vai condenar contra ele mesmo? Quando a gente estava no mundo sem Jesus, a gente estava fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade da nossa carne e automaticamente fazendo a vontade do diabo. Como eu disse na hora do estudo, um termo que eu gosto de usar, que o pecado, a desobediência é o alimento do diabo. E ele se porta, por quê? Porque isso dá o quê? Dá legalidade para ele trabalhar na vida da pessoa e destruir. Mas a obediência é o alimento do cristão. Porque Deus não precisa de alimento. O nosso Deus não enfraquece. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Mas a obediência é o nosso alimento para continuar de pé diante das adversidades, diante das tempestades. Aí a Bíblia diz então que Pedro então tirou os olhos do Senhor. Então não tire os olhos do Senhor. Não deixe de obedecer a palavra de Deus. Tempestade, problema, dificuldade, todo mundo passa. Mas pela palavra de Jesus, a vitória é garantida. Se você crê, dá mais uma salva de palmas para Jesus e glorifique o nome dele. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus, então, na hora que Pedro começou a afundar, ele tomou a atitude certa. Ele pediu por socorro. O problema é que muitas pessoas estão afundando, e aí fulano, como é que está? Estou tudo bem. Mentira! Se tivesse bem, estava encaminhando com Deus. Está tudo bem, nada. Está enganada. O diabo está enganando a pessoa e ela está achando que está tudo bem, não sabendo ela que ela está percebendo que aos poucos os pés dela só vai afundando, só afundando, até não ter mais jeito. O dia que Noé pregou, olha, Deus vai mandar o dilúvio, todo mundo chamando Noé de doido,
Tá doido, nem chuva cai direito, nem chuva cai na terra, vai cair de novo. Ele é doido, tá perturbado. É o sol. Diz que o dia que a chuva desceu, eu imagino alguém pensando, realmente agora está vendo chuvinha, começa a chover e tal. Imagina ela subindo, já chegou no pé, mas não chuvinha de nada, é só. Aí de repente começou a chegar no tornozelo, mas assim não é nada não. Aí chegou no joelho, a pessoa, a chuva está fora, vamos procurar um lugar melhor. De repente, imaginar que começou a subir, aí que eles foram entender. Noé estava certo, a palavra de Deus está se cumprindo. Aí quando foram querer entrar na arca, a Bíblia diz que Deus já tinha fechado a porta. Não foi nem Noé que fechou, foi Deus que fechou a porta. Aí então falam, não, Jesus voltar, desde quando eu nasci, eles estão falando que Jesus vai voltar e até hoje, pois é, vai zombando, vai achando que vai ser como nos dias de Noé. Na hora que a pessoa menos esperar, vai começar a acontecer. Então não desanime, não pare, continue firme na caminhada, porque a pessoa, mas eu não creio. Você crendo ou não, ele vai voltar. E se você crê que ele vai voltar, aplaude, glorifique o nome dele nessa noite, aleluia. Ele vai voltar. Crendo ou não, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aí a Bíblia diz que ele entra, Jesus, ele pede socorro, Jesus estende as mãos, porque Jesus estende as mãos. Como eu já disse, a pessoa está afundando, não, está tudo bem. Ele tomou a atitude certa, ele clamou, Senhor, me socorre. E Jesus, como é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da aflição, ele estendeu as mãos e colocou Pedro de pé. E a Bíblia diz que, olha o texto, que maravilhoso. Pedro continuou sobre as águas. Pedro voltou a viver o milagre de novo. Aqui, vou ler o texto. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso Jesus perguntou para ele. E quando subiram para o barco, ou seja, Jesus falou com essas palavras, Jesus levantou ele quando ele estava afundando. Então Pedro voltou a viver o milagre de Deus. Então você que está afastado, Deus tem milagre para a sua vida ainda. Deus tem milagre para operar na sua vida. Se você acha que os milagres não acabou, Jesus ainda tem milagre. Segura na mão dele, vai! A obra dele não terminou. Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta: homem de pequena fé, por que duvidaste? E eu preciso entender que a dúvida tem o poder de impedir de viver uma vida de milagre, uma vida sobrenatural. Então não pode haver dúvida, não pode haver medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se você ama ao Senhor, deixa o medo de lado e confia na palavra de Jesus, confia na palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta: por que duvidaste? A partir de aí Pedro não duvidou mais. Eles entraram no barco e a tempestade, o vento cessou. Acabou o vento. A tempestade veio, o vento contrário veio. Vem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, quando eles entraram no barco, Jesus entrou no barco, acabou o vento contrário. Acabou a situação adversa. Porque é para se cumprir o que a Bíblia diz: que o choro pode durar uma noite, a aflição pode até vir, mas a alegria, diga alegria do Senhor, que
que a minha força, ela vem pela manhã. Você crê? Aplaude glorificando. Então tire a dúvida. Tire a dúvida. E Pedro não duvidou mais. Como eu volto lá no começo da mensagem, Jesus disse que tudo é possível aquele que crê. E a Bíblia diz que Jesus falou que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores. Pedro acreditou tanto, depois que o poder de Deus veio sobre a vida dele, ele acreditou tanto na palavra de Jesus, que chegou um dia, eu quero conjecturar, não está escrito, eu quero conjecturar, mas sem fugir do texto sagrado. Eu quero imaginar que Pedro um dia ele chega para o Senhor, porque a vez que ele chega no templo, viu um homem paralítico, o homem então pede esmola para ele. Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o paralítico levantou. E Pedro não parou por aí não. A Bíblia diz que Pedro um dia, agora entrando na minha conjectura, imagina o Pedro, ele falando com o Senhor: Senhor, hoje eu quero viver um milagre diferente. Eu quero ver milagres diferentes. Eu quero ver algo que eu não vi acontecer com o Senhor. O que Jesus falou? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Só que tudo isso é Deus que opera. É Jesus que opera. O homem não faz nada. Tudo que ele estava fazendo era o próprio Deus. Então, pastor Valdeci, pastor fulano e tal, não pode fazer nada. Quem faz o milagre é Deus. Quem opera é Deus, segundo a nossa fé, segundo a nossa crença. A Bíblia diz que Pedro acreditou tanto. Mas imagino eu que Senhor, hoje eu quero pedir algo diferente. Eu já estou falando, eu já estou orando aqui. Quando eu chegar lá naquela multidão, no meio daquele povo de enfermo, pessoas endemoniadas, eu não quero nem abrir a boca, Senhor. Eu não quero nem estender as mãos, Senhor. Imagino eu, não diz a Bíblia, mas o texto prova isso. Imagino e falo: Senhor, eu quero que quando eu passar, só a minha sombra cure os enfermos e liberte os cativos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos fala que aonde Pedro passava, a sombra dele tocava nos enfermos e endemoniados, eles eram curados e libertos. Isso é fé. Então que nós venhamos crer em milagres e crer em Deus. Aonde eu chegar, o lugar que eu chegar, algo do Senhor vai acontecer, porque eu não estou sozinho. Aonde eu chegar, se tiver enfermo, vai ser curado. Aonde eu chegar, se tiver pessoas escravizadas por vício, por demônio, vão ser libertas por causa. Aleluia! Glória a Deus! Coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de milagres. Ó Pai, no nome de Jesus, que nós clamamos nessa noite por aquilo que o Senhor mesmo disse, que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Ó Deus, libera uma unção sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Libera uma unção de milagre, libera uma unção de poder. Libera, meu Deus, uma unção dos altos céus, ó Pai, para quebrar cadeias, para destruir grilhões, para libertar cativos, para curar enfermos, porque o teu Espírito Santo, meu Deus, como o Senhor mesmo disse na tua palavra, no livro de Isaías, que o teu Espírito
Santo, o teu Espírito está sobre mim e me ungiu com poder e autoridade para pregar liberdade aos cativos, para abrir prisões aos presos, para dar visão aos cegos. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós cremos na tua palavra, nós cremos no sobrenatural que só o Senhor pode fazer. Por isso, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos a vida do teu filho que está crendo, que está clamando por milagre, que está crendo no sobrenatural do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos a vida do teu povo, da tua igreja. Essa é a nossa oração que nós fazemos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que atende, é um Deus que responde, é um Deus que honra a tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém e glorifica esse Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia, diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso, aleluia. Glória a Deus, amém? Pode se assentar no seu lugar. Vamos dar os últimos avisos e vamos para casa mais que abençoado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Pode se assentar. Vai crescer. Amém, irmãos. Irmãos, lembrando que terça-feira, nossa terça do clamor em nome de Jesus, amém? Então, terça-feira do clamor, essa terça lá na casa da nossa irmã Vera, em nome de Jesus, né? Se não houver nenhum imprevisto, mas terça-feira lá na casa da nossa irmã Vera, terça do clamor a partir das 8 horas, e quarta-feira às 8 horas também, né? O nosso culto de cura e libertação, amém? Então, quarta-feira às 8 horas, culto de cura e libertação. E já lembrando que no mês de outubro está chegando, o aniversário da igreja está chegando, alguns outros eventos também estão chegando. Nós vamos, né, ao longo dos dias estar falando acerca, mas o importante é o aniversário da igreja está chegando, em nome de Jesus, onde nós vamos preparar mais uma grande festa aqui para o Senhor. E com certeza Deus vai nos surpreender, porque Deus tem esse poder de sempre fazer o melhor na nossa vida, amém? Esse é o nosso Deus. Então, né, última semana, a gente está sempre falando, a última semana de outubro é o aniversário da igreja. E, né, o aniversário, o dia da fundação da igreja é dia 12 de outubro, dia das crianças. E Jesus falou que para entrar no céu tem que ser igual criança, amém? Tem que ser igual ela, tem que ser como criança. Então, dia 12 de outubro, foi a fundação da igreja, é nosso terceiro ano, né? Comemora dia 12 é o aniversário, mas a comemoração é na última semana de outubro, em nome de Jesus.